Olá! Nesta aula aprenderemos o método de modelagem de equações estruturais, ou Structural Equation Model. Este método é muito interessante para ser aplicado como forma de estatística multivariada, ou seja, quando queremos analisar múltiplas variáveis em conjunto. Ele permite elaborar teoria, ele permite que construtos sejam gerados a partir de variáveis latentes. Ou seja, nós podemos aplicar o método de modelagem de equações estruturais até mesmo para variáveis que são difíceis de serem mensuradas e que podemos agrupar a partir de um conjunto de itens. Isso permite gerar um modelo complexo e geral e que permite entender uma realidade que também é complexa. Então, é um método que tem sido amplamente utilizado a partir dos últimos anos e é um método altamente aplicável, interessante de ser utilizado em várias áreas da ciência. Bom, este é o chamado modelo estrutural. É um modelo que queremos utilizar para verificar se há relações entre um conjunto de variáveis. Então, este foi um estudo que fizemos para analisar um conjunto de variáveis: benefício percebido, comportamento e possibilidade de uso, risco percebido, que está associado a perdas financeiras, risco legal e risco operacional, a mediação entre benefício percebido, comportamento e possibilidade de uso com a facilidade de uso percebido. Então, este método permite analisar cargas fatoriais para verificar quais são os fatores que mais impactam, quais variáveis que têm causa e efeito, e permite analisar um conjunto complexo de variáveis de forma interrelacionada. Digamos que você queira saber o que causa a sua felicidade. Como você mensura a felicidade? Você não pode perguntar para as pessoas em um questionário o que faz você feliz. Ou você é feliz, assinale numa alternativa com opções de 0 a 10. Né? Em uma escala, você não pode mensurar isso porque você vai perguntar e depende do dia em que a pessoa responde, ela pode estar feliz ou não. Mas você pode mensurar a felicidade por modelagem de equações estruturais utilizando um método científico. Então você pergunta quantas horas de sono você costuma ter por dia, você costuma ler, quais hobbies você possui, você pratica esportes, com que frequência você pratica esportes, chocolate lhe traz um bem-estar, ao tomar um café ou comer um chocolate, você se torna uma pessoa mais feliz, em uma escala, como você se sentiria? Então, você elabora sempre um conjunto de questões a partir da teoria. É importante que para todo método científico você tenha uma teoria de base que forneça suporte para cada uma das hipóteses que você quer tomar no seu estudo. E o interessante na modelagem de equações estruturais é que você pode elaborar hipóteses para diversas variáveis e também para a inter-relação dessas variáveis, de modo que ao final do seu estudo você pode gerar uma tese, ou seja, um argumento completo sobre o fato da causa e efeito que essas variáveis possuem uma na outra e para explicar relações complexas entre si, dado que modelos muito complexos não podem ser comparados somente com duas variáveis. Geralmente há um conjunto grande de variáveis que podem estar interrelacionadas. Vejam que na regressão linear simples, nós temos uma variável dependente, a nossa variável y, que nós queremos explicar a partir de uma variável x. Esta variável x nós chamamos de variável independente. Bom, essa variável x tem um coeficiente, nosso coeficiente b, que indica o impacto que essa variável x tem em y. E como se trata de uma função linear,
a reta tocará o eixo y em algum determinado ponto. Este é o nosso A. Então, A é a constante na regressão linear simples. Y é a nossa variável dependente. Quem envia a seta é a variável independente, ou seja, nós queremos analisar o impacto que a variável x tem em y. Então, a reta dessa função vai permitir verificar o impacto que uma determinada variável x possui em y. Por exemplo, o impacto que a idade possui na altura dos indivíduos. Então, y seria a altura e x a idade. Ou seja, na medida que aumenta a idade dos indivíduos, em média tende a aumentar a altura. E não o contrário, ou seja, a seta não pode ser para o outro lado. Não é a altura do indivíduo que impacta a idade. Então, neste caso, nós temos uma regressão linear simples. No mundo dos negócios, no mundo científico, normalmente não conseguimos fazer com uma regressão linear simples, não conseguimos fazer a análise de uma situação bem mais complexa. Por exemplo, não conseguimos verificar o impacto que as vendas causam na demanda somente por uma regressão linear simples. Pode ser que ocorra uma correlação forte e que a gente consiga ver o real impacto que as vendas têm na demanda. Essa é a chamada curva de elasticidade preço e demanda. Mas, em geral, nós precisamos incluir mais variáveis, ou seja, o impacto que o preço X1 causa na demanda e o impacto que a propaganda também causa na demanda, pois não é só o preço que impacta na demanda, e sim também outros fatores, como o X2 propaganda. Então, quando nós temos duas ou mais variáveis x que impactam y, nós temos a chamada regressão múltipla. E esse seria o modelo que nós temos, x1, que tem um determinado coeficiente, B1, impactando y. Preço, que tem um determinado impacto aqui, exercendo impacto em y. E propaganda, que tem um coeficiente B2 impactando em y. Se B1 for 4 e B2 for 2, significa que o preço está impactando 2 vezes mais a demanda em comparação com B2, que tem um coeficiente de 2. Então, A seria o ponto em que essa reta da regressão linear múltipla está tocando o eixo y. Então, aqui nós temos com duas variáveis independentes impactando uma variável dependente. Podemos fazer com 3 variáveis independentes, uma variável x3. Então, teríamos a função y igual a A mais B1x1 mais B2x2 mais B3x3. E podemos colocar quantas variáveis dependentes nós quisermos. Podemos ir até Bnxn. Devemos ter somente uma variável y, somente uma variável dependente, e que é a nossa variável demanda. E aí nós verificaremos na literatura científica o que os estudos já disseram que impacta a demanda. É o preço do produto que impacta a demanda? Bom, se o preço do produto impacta negativamente a demanda, esse sinal será negativo. A propaganda impacta positivamente a demanda, na medida em que aumentamos os gastos com propaganda, aumenta a demanda, então o sinal do coeficiente será positivo. O quanto a propaganda impacta na demanda? Isso é verificado pelo coeficiente B2. E depois nós podemos incluir outros itens, como B3, X3, o ponto de distribuição do produto, B4, X4, uma variável que indique se o produto é oferecido online, se é numa loja física. Então, nós podemos incluir quantas variáveis a gente quiser dentro da regressão múltipla, quantas variáveis independentes ou variáveis x a gente quiser, para cada variável y. Variável y será sempre uma. Então, essa é a regressão linear múltipla. E aí nós queremos
Analisar que informação está contida no intercepto, no A, no ponto em que a reta da regressão múltipla toca o eixo Y. Qual o impacto em Y com base nessas três variáveis independentes agora, três variáveis X. Digamos que aqui seja preço do produto, se há promoção ou não do produto e o ponto de distribuição, ou preço do produto, propaganda e ponto de distribuição. E o impacto que essas três variáveis possuem em Y será representado pelos seus coeficientes angulares. Quanto maior for o valor de cada um desses B's, maior o impacto que cada uma dessas variáveis possui. O valor de B que for maior significa que a variável é aquela que possui o maior impacto na demanda, né? E o sinal desse coeficiente B indica se ele impacta negativamente ou positivamente. Como exemplo que havíamos dado, se o preço impacta negativamente no produto, na demanda, então nós temos que, na medida que aumenta o preço do produto, diminui a demanda, por isso o coeficiente B1 seria negativo. Se aumentar os gastos com promoção, isto impacta em Y, o coeficiente B2 será representado pelo tamanho do impacto que isso leva. Talvez não seja tão grande como o preço, digamos que a gente tenha 3x1 e 2x2 aqui. Então, recebe um impacto também na demanda do produto, mas não tão grande como o preço. Então, o tomador de decisão consegue saber, esse coeficiente B1 é maior, então eu tenho que tomar cuidado mais no preço. Eu posso até aumentar as promoções, mas eu não posso aumentar muito o preço, porque senão eu perco clientes, eu perco produto. Então a equação da regressão linear múltipla ela permite verificar simulações com esses dados, para ver qual seria o valor ótimo. E também verificar qual o impacto que cada uma dessas variáveis possui. Se a gente verificasse que não há significância estatística para o ponto de distribuição, pode ser loja física ou online, talvez nem precisemos de gastos com loja física. Nós podemos verificar que o loja física ou online não exerce impacto significativo na demanda. Então, essas decisões podem ser feitas por meio de análise de regressão linear múltipla, que são um outro conjunto de métodos, tanto a regressão linear simples como a regressão linear múltipla. Mas por que eu comentei na regressão linear simples e múltipla? Porque na modelagem de equações estruturais nós temos diversos modelos com diversas variáveis e que representam diversas regressões em um conjunto, em um formato multifatorial, multivariável. Então é uma técnica chamada de multivariável, por quê? Porque ela elenca diversas variáveis que nós queremos analisar em conjunto e combina aspectos dos métodos de regressão linear múltipla e análise de fatores comuns. Então, diferentemente de outras técnicas de regressão, ela permite representar essas múltiplas relações simultaneamente em um único modelo e também com a especificação da direção causal, qual variável que está impactando um efeito em outra, em Y, qual é a variável X e qual é a variável Y, ou quais são as variáveis X que estão impactando Y. Esse método de modelagem de equações estruturais também possui a habilidade de representar conceitos não observáveis em modelos complexos, o que o torna uma ferramenta de análise multivariada de segunda geração. É um método que tem se desenvolvido rapidamente e que permite analisar variáveis latentes, ou seja, a gente não pode mensurar diretamente felicidade, mas a gente pode indicar um conjunto de fatores que indiquem a possibilidade de as pessoas terem felicidade ou não, e gerar um modelo que visualize todo esse conjunto de dados.